Shabbat Shalom. Parashá 6. Toledot, descendentes. 6 destaques na Torá Parashá. Torá Parashá Sefer Bereshit 25:19 a 28:9. Porção da Torá, livro de Gênesis 25:19 a 28:9. Haftará, porção dos profetas, Sefer Malachi 1 a 2:9 e Brit Hadashah, aliança consertada, Sefer Romiar, livro de Romanos 9, 6 a 18. Portanto, repetindo, temos 6 destaques na Torá Parashá, na porção da Torá. Temos 7 destaques na Haftará, na porção dos profetas. E temos 27 destaques na Brit Hadashah. Enfim, um total de 40 destaques, meus amados Ariam, meus amados irmãos. Aqui nós vemos a Toledot Hatzahak, né? Os descendentes de Tzahak, observando que em Israel é o primeiro Shabat, 8 de Kislev de 5777. No Brasil, quarta-feira, 7/12/16, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim, Sela Elohim, Selael, com Teruah HaKodesh. Está ligado em um nome de Yahushua, pois o que a Beit Israel ligar aqui no Shammai está, aqui na Eretz, está ligado no mais alto Shammai. Vamos começar a ler, né, alguns destaques. Né? Esav vende o seu direito de primogenitura. Esav é Isaú, aqui no Brasil, conhecido como Isaú. Itzahak, Haeretz Filistian, quer dizer, Isaac na terra dos filisteus. São os textos, meus amados Ariam, meus amados irmãos. Itzahak, Habrit Avimelech, quer dizer, Isaac, não é? Faz aliança com Abimeleque. Não é? Itzahak, Habrahot, Hayakov, Ha-Esav. Ou seja, Isaac abençoa Jacó e Esaú. A fuga, né? Hayakov, né? A fuga de Jacó. Aqui temos as Brahot 1 e 2, né? Que é a continuação da primeira, evidentemente, meus amados alunos, meus amados irmãos. Sefer Bereshit 25. Aliás, Sefer Bereshit 26, livro de Gênesis 26, capítulo 26, versos ou versículos 24 e 25. Se não leamos. E Yahweh aparece-lhe na mesma noite e disse: Eu sou Elohim de Avraham, teu avi, não temas, porque eu sou contigo. Contigo, eu sou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei a tua zera por causa do meu Eved Avraham. E ele
construiu um altar ali e invocou o nome de Arro. Invocou Hashem e Arro. E lançou sua tenda ali. E os Avadim, Haitzhak, os servos de Isaac, cavaram um poço. Vamos à primeira brahá. Então vamos ler aqui, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 27, do 21 ao 29. Se não leiamos. Yitzhak disse a Yaakov: por favor, chegue perto, de forma que eu possa sentir-te, meu filho. E se realmente és meu filho Esav, né? Esaú, ou não. E Yaakov foi para perto de Yitzhak, seu avô, e ele o sentiu e disse: a voz é de Yaakov, mas as mãos são as mãos de Esav. E ele não o discerniu, porque as mãos dele estavam cabeludas, como as mãos de seu avô Esav. Assim ele o abençoou, e ele disse: és tu realmente meu filho Esaú? Né? E ele disse: eu sou, R.A. Então ele disse: traga para perto de mim, e eu coma da carne do veado de meu bem, do meu filho, que meu ser possa o abençoar. E ele trouxe para perto dele, e ele comeu, e ele trouxe vinho até ele, e ele bebeu. E seu avô Yitzhak lhe disse: vem mais próximo agora, beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E ele cheirou o cheiro da sua veste, e o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu bem, de meu filho, é como o cheiro de um campo que Yahweh abençoou. Vamos a Abrahá de número 1. Portanto, Elohim te dê do orvalho do Chamaim e da gordura da Eretz, a fartura de trigo e vinho. Permita que os povos te sirvam e as nações se dobrem a ti. E serás soberano sobre teus Ahim, sobre teus irmãos, e permitirá aos Binei de tua ima, de tua mãe, se curvarem perante ti, né? Aos filhos de sua mãe se curvarem perante ti, os Binei, filhos. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoar, e bendito seja aquele que te abençoar. Essa foi a primeira brahá. A segunda brahá: e El Shaddai te abençoe, te faça frutífero e te multiplique, e te torne uma congregação de nações. E El Shaddai te dê a brahá de Avraham para ti e para a tua zera contigo, que tu possas herdar a Eretz, na qual tu és um goi, e a qual, um ger, né? A qual Elohim deu a Avraham. Observamos, né, a brahá de El Shaddai, né? Elohim onipotente, Elohim todo-poderoso, não é? Meus amados Ahim, meus amados irmãos. El onipotente, El todo-poderoso, Ul onipotente, Ul todo-poderoso, Ul-Him todo-poderoso, Ul-Him onipotente. Tanto faz, meus amados Ahim. O que nós observamos é o trambique, né, de Yaakov, né, que mais tarde veio a se chamar Israel, não é? Pois o nosso Elohim é o Elohim de Avraham, Yitzhak e Yaakov, Israel, não é? Depois ele foge, não é? Mas tudo isso, o Arri dele, o irmão dele, não é? O Esaú, o Esav, né? Subestimou
a brahada, a primogenitura, né? Behol, né? Vamos aqui dar um salto, meus amados Ahim, meus amados irmãos, para a Haftarah, Sefer Malachi, livro de Malaquias, capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 9. 7 destaques, não é? Se não leiamos Sefer Malachi, livro de Malaquias, capítulo 1, os versos 6, 9, 11, 14 e 14, né? Se não leiamos Sefer Malachi, livro de Malaquias, 1, 6, 9, 11 e 14. Leiamos. Um filho honra a seu avi, quer dizer, um ben honra a seu avi, um filho honra a seu pai, e um eved, né, seu amo, o servo, seu amo. Se então eu sou uma avi, não é, pai, onde está a minha honra? E se eu sou soberano, onde está a reverência para comigo? Diz Yahweh, Savaô, Yahweh dos exércitos, a vós, ó Kohanim, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, de que maneira nós temos desprezado o teu Hashem, o teu nome? Não é? Interrogação. Aí vem a resposta. Vós ofereceis iguaria imunda sobre o meu altar, e vós dizeis, de que maneira nós te conspurcamos, na interrogação, ao dizerem a Shulhan de Yahweh, né, a mesa de Yahweh, é desprezível, né? E se vós ofereceis o cego como sacrifício, não é isto mal? E se vós ofereceis o manco e doente, não é isto mal? Oferece agora a teu governador, né? Ficará ao teu sar, ficará ele satisfeito contigo, ou ele te aceifará favoravelmente, diz Yahweh de Sevaô. Verso 9, e agora busquemos a face de El, para que ele nos mostre o favor imerecido. Este destaque tem sido trazido por vossas próprias ações. Assim eu não vos mostrarei favor, diz Yahweh de Sevaô. Porquanto desde, verso 11, o nascente do pó até o poente do mesmo, o meu Hashem, o meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar se oferecerá incenso ao meu Hashem, ao meu nome, e as puras ofertas, porque o meu Hashem, o meu nome será grande, será Gadol entre as nações, diz Yahweh de Sevaô. Amém e amém. Está ligado em o nome de Yahushua. Verso 14, mas maldito seja o enganador que, tendo em seu rebanho um macho perfeito, faz voto e ainda sacrifica a Yahweh. Uma coisa corrupta, porque eu sou o grande, Erriagadol Meler, eu sou Erriagadol Meler, eu sou o grande rei, diz Yahweh de Sevaô. Hashem, né, o meu nome é temido entre as nações. Isso aqui, Yahweh reprova os Kohanim. Agora vamos ao castigo dos Kohanim. Sefer Malachi, livro de Malaquias, capítulo 2, versos 1 em diante, se não leiamos. E agora, ó Kohanim, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, se vós não ouvirdes, e se vós não o tornardes no leve, para dar tiferete ao meu Hashem, dar brilho, dar honra, não é? Dar kavod ao meu nome, ao meu Hashem, diz Yahweh de Sevaô, eu, com E maiúsculo, enviarei maldição sobre vós, e eu amaldiçoarei vossas brahot, vossas bênçãos. Sim, eu amaldiçoarei desde já, pois vós não o adotais
no coração, no leve. Verso 3. Eis que eu contagiarei vossa zera e lançarei esterco sobre vossas faces, assim sendo o esterco das vossas moadim, e surgirá das vossas festas, e surgirá um que vos levará em razão de tudo isto, a lei de verdade, a Torá de verdade, a Torá Emet, e vós sabereis que eu vos enviarei este mandamento para que a minha brite, a minha aliança, possa ser com Leui, diz Yahweh de Sebaot. Verso 5, a minha brite esteve com ele para Raib e Shalom, e eu as dei para que tivesse temor, no qual ele me temeu e viveu em temor do meu nome, do meu Hashem. E foram a Torá Emet, né? A Torá da verdade, a Torá verdadeira, esteve em sua boca, a iniquidade não for achada em seus lábios, e teve seu halachá comigo em shalom e equidade, e desviou a muitos das iniquidades deles, porque os lábios do Kohen, do sacerdote, devem guardar da arte, o conhecimento, e muitos devem buscar a Torá em sua boca, porque ele é o mensageiro de Yahweh de Sebaot. Mas vós apartastes do deré, vós tendes feito a muitos tropeçar contra, fazendo a Torá, vós tendes corrompido a brite de Leui, a brite de Leui, diz Yahweh de Sebaot. Portanto, eu também vos tornarei desprezíveis e vis diante de todo o povo, haja visto como vós não guardastes os meus halahot, os meus caminhos, mas tendes demonstrado parcialidade em aplicar a Torá. Então aqui nós vemos, né, está falando sobre a Torá Emet, né? A Torá da verdade, a Torá de verdade, a Torá verdadeira, não é, meus amados Ahim? E aqui vem Yahweh reprova os Kohanim, Yahweh reprova os sacerdotes, e o castigo dos Kohanim, o castigo dos sacerdotes. Quer dizer que Yahweh, o soberano Yahweh, promete castigar estes falsos Kohanim, falsos sacerdotes, esses Shekerim Kohanim, esses falsos sacerdotes que professam, invocam e evocam nomes impostores, Rabei de Israel, nomes impostores à casa de Israel. Pagarão alto será o preço que pagará cada um deles. Não importa a religião, não importa a denominação religiosa, do sistema religioso. Vamos dar um salto aqui para a Brit Hadashah, Sefer Homiar, né? Aliança consertada, aliança renovada, né? A nova aliança. O livro de Romanos, Sefer Homiar, livro de Romanos 9, 6 a 18. Estão aqui com 27 destaques, né? Vamos ao primeiro, Sefer Homiar, livro de Romanos, mas antes eu vou romper o protocolo e vou sentir no coração de ler Sefer Homiar, livro de Romanos, capítulo 8, verso 1 em diante. Se não leiamos: nenhuma condenação, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach e Yahushua, e tem o seu halachá, tem o seu halachá, não segundo a carne, mas segundo o Ruach de Yahushua. Amém? Então nós vemos aqui que nenhuma condenação tem para aqueles que estão com Emuná em Yahushua, no Ben Elohim, Immanuel,
filho de uma virgem que nasceu sob o poder do Ruach HaKodesh e não do espermatozoide humano, como muitos Kohanim afirmam. Leiamos por causa do tempo, inclusive, se der mais tempo a gente lê mais, mas Sefer Homiar, livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, 15 e 16. Porque tantos quantos forem guiados pelo Ruach de Yarro, serão estes os Binei Yarro, os filhos de Yarro. Pois, verso 15, pois vós não recebestes o Ruach de escravidão outra vez para ficardes atemorizados, mas recebestes o Ruach de adoção, por intermédio do qual nós chamamos Avi, o próprio Ruach dá testemunho com o nosso Ruach que somos Binei Yarro. Ora, vamos dar uma vírgula, né? O espírito de Yarro, o Ruach HaKodesh, testifica com o nosso Ruach que nós somos filhos de Yarro Elohim. Amém? Isso é um outro assunto que nós vamos gravar um vídeo especialmente para isso. Sobre a questão do corpo, alma e espírito. Aqui nós vemos o sofrimento do presente e a Tiferet Kavod do porvir, não é? Sefer Homiar, livro de Romanos, capítulo 8, verso 23. E não somente a criação, mas nós mesmos que temos os bicurim do Ruach, os frutos do Espírito, Ruach com Oresh maiúsculo, né? Portanto, se aplica ao Espírito Sagrado. Até mesmo nós gememos dentro em nós mesmo, aguardando pela adoção, especificamente a Geulá do nosso corpo. Aqui vem a intercessão do Ruach. Semelhantemente também o Ruach nos ajuda em nossas fraquezas. Verso 26. Pois não sabemos como devamos fazer terrilá, como convém, mas o Ruach faz tefilá, intercessão por nós, com gemidos inexprimíveis, ou gemidos que não podemos descrevê-los, né? Verso 28. E nós sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o Tov, para o bem daqueles que amam a Yarro, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 31 fala das provas e a certeza do Ahava Elohim, né? As provações e a certeza do amor de Elohim. Verso 31. Que diremos então quanto a estas coisas? Se Yarro é por nós, quem será contra nós? Verso 33. Pode alguém levar alguma acusação contra o povo de Israel? Os escolhidos de Yarro, é Yarro quem os torna Tzadikim, justos. Verso 35 e 36. Versos 35 e 36, ou versículos 35 e 36. Quem, pois, nos separará do Ahava do Mashiach? Será a tribulação, ou a tristeza, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, pela tua causa nós somos mortos, o Yom, o dia inteiro, fomos imputados como ovelhas para o matadouro, né? Então nós somos alvos ambulantes, não é? Verso 37 a 39. Contudo, em todas estas coisas somos mais do que conquistadores, ou mais do que vencedores. Por intermédio, contudo, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por intermédio daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a Raim, nem os malachim celestiais, nem os principados, nem os poderes, nem as causas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do Ahava de Yarro que está no Mashiach e Yahushua, nosso Salvador e soberano. Amém e amém. Que coisa linda, meus amados Arrim. Nada nos impedirá de nos
salvarmos, pois nós temos em nossa testa, em nossa fronte, não é? O Hashem Yahweh, não é? O nome de Yahweh estampado. Acredito que no paleo-hebraico mesmo, que se o hebraico é sagrado, o hebraico clássico, o hebraico arcaico, não é? O antigo é mais ainda, meus amados Arrianos. Vamos recapitular aqui o Sefer Homiar, livro de Romanos, capítulo 8, versos 2 em diante. Não, vamos Sefer Homiar, livro de Romanos, capítulo 8, verso ou versículo 1 em diante. Vamos reler. Sobre nenhuma condenação, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach e Yahushua, e tem seu halachá, seu caminho, segundo não segundo a carne, mas segundo o Ruach de Yahushua, né? Segundo o Espírito de Yahushua. Isso fala do pendor do Ruach. Verso 2, porque a Torá do Ruach, da Haim, no Mashiach e Yahushua nos tornou livre da Torá, do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a Torá não pode perfazer, porque era impotente em relação à carne do homem, e Yahweh enviando seu próprio Filho em semelhança dessa mesma carne pecaminosa, e com relação ao pecado condenou todo o pecado na carne do homem, para que a tzedakah da Torá possa se cumprir em nós, que temos seu halachá, não segundo a carne, mas segundo o Ruach, porque os que se acham segundo a carne cogitam das coisas da carne, mas os que vivem segundo o Ruach, das coisas do Ruach, porque está inclinado carnalmente e está morto, mas está propenso espiritualmente ter Rai e Shalom, porque a mente carnal é inimizade contra Yahweh, pois não está sujeita a Torá de Yahweh, nem realmente pode estar, de maneira que os que estão na carne não podem agradar a Yahweh. Mas vós não estáis na carne, mas no Ruach, se é que de fato o Ruach de Yahweh habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Ruach do Mashiach, esse tal não é dele. E se o Mashiach estiver em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Ruach está vivo por causa da tzedakah, da justiça. Mas se o Ruach daquele que ressuscitou Yahushua dentre os mortos vive em vós, aquele mesmo que ressuscitou o Mashiach dentre os mortos, trará também Haim aos vossos corpos mortais, por meio do seu Ruach que habita em vós, né? Benei e herdeiros, né? Filhos e herdeiros, portanto, Arriam israelenses, nós somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne e sua Torá. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se vós permitirdes o Ruach mortificar as obras e desejos do vosso corpo, vivereis, porque tantos quanto forem guiados pelo Ruach de Yahweh, serão estes os Binei Yahweh, pois visto que não recebeste o Ruach de escravidão outra vez, para ficardes atemorizados, mas recebestes o Ruach de adoção, por intermédio do qual nós clamamos Avi, Avi, Pai, Pai. O próprio Ruach dá testemunho com o nosso Ruach, que somos Binei Yahweh, somos filhos de Yahweh. Meus amados Arrianos, meus amados irmãos, a questão do corpo, por exemplo, alma e espírito, não é? Não existe. O que existe é o Ruach, não é? E a Nefesh, não é? A Nefesh é a alma é o corpo, a mente está atrelada a Nefesh ou a alma. Portanto, a mente